Pronto. Será que agora a gente consegue? Vamos lá. A gente já orou, já oramos, né? Vamos iniciar então nossa aula, que não sabe como isso é frustrante. A gente tenta preparar o máximo aqui e chega na hora, dá um problema. Eu fui dormir bem mais tarde, preparando tudo, testando, e na hora a coisa não funciona como a gente pensava. Tá? Deixa eu te cortar aqui. Então nós estamos na nossa terceira aula da Escola Bíblica. Simão, estão me ouvindo bem aí? Estão conseguindo agora ouvir, chegar o som direitinho para todo mundo? Tá, eu cortei aqui o meu retorno porque estava me atrapalhando. Mas enfim, vamos tentar começar. Deixa eu só dar uma olhada aqui na live aqui. Pronto, então nosso tema hoje é a universalidade da obra de Cristo. Eu não queria usar esse microfone, que ele é muito sensível. O microfone do notebook. E acaba atrapalhando um pouco na hora da gente fazer a nossa apresentação aqui. Então, a universalidade da obra de Cristo, nós temos o texto bíblico que está em Romanos 1, do 1,18 ao capítulo 2, versículo 12. E eu vou ter que pular um pouco dessa leitura para a gente não ficar prejudicado aqui no nosso tempo. Testando e na hora a coisa não funciona. Então a gente vai seguir aqui, Romanos 1, do versículo 18 até o final. Ele é o texto que fala sobre a ira de Deus que se manifesta do céu contra toda impiedade e justiça, né, seres humanos, ou seja, essa condição pecaminosa do homem que provoca a ira de Deus. O que se pode conhecer a respeito de Deus, né, é manifesto entre eles, porque Deus manifestou a sua verdade e a sua justiça, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Eu vou lá para o início do capítulo 2, para a gente concluir essa parte da leitura, mas ao longo do estudo a gente vai vendo e pontuando algumas questões aqui. Tá? Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então, a universalidade da salvação, ela se dá também, a partir do texto desse texto, por causa da universalidade do próprio pecado. Tá? E o nosso objetivo na lição de hoje é ver como Paulo foi usado por Deus para que a mensagem do Evangelho não ficasse condicionada a uma seita judaica minoritária. Então, falando de seita judaica, né, com relação aos judeus, aos partidos dos judeus, a gente vai ver um pouco da realidade do que são esses partidos. Primeiro, Paulo, o embaixador de Cristo, esse que foi escolhido desde o ventre da mãe. Então, algumas características que a Bíblia fala sobre ele, sobre a sua identidade. Em Gálatas 1, versículo 15, versículo 16, diz: mas quando Deus, esse próprio Paulo falando acerca de si mesmo, mas quando Deus me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios.
né? E em Atos 9:15, é Deus numa visão falando a Ananias, quando diz para Ananias que ele deveria ir, né, ao encontro de Saulo. Então Deus diz a ele que ele deveria buscar, né, ir ao encontro de Saulo, orar por ele, porque este era para... Aí Deus dizendo, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então, essas primeiras características de Paulo como alguém escolhido por Deus. A segunda é com relação ao que ele fala de si mesmo, da sua história, né? Filipenses 3, do 4 ao 6, Paulo vai dizer, é verdade que eu também poderia confiar na carne, ou seja, na sua natureza, na sua condição humana. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então a gente tem aí um homem que seguiu todos os ritos judaicos, né? Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele não era oriundo de uma família que se converteu ao judaísmo, era de fato um judeu de raça, né? Descendente de Abraão. Quanto à lei, fariseu, né? O tipo de interpretação que fazia da lei, né? Fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, lá atrás eu falei sobre como Paulo foi usado por Deus para que a mensagem do Evangelho não ficasse condicionada a uma seita judaica minoritária. Aí a pergunta que faço para a gente começar é aqui, o caminho, né? Então, lá quando a gente leu sobre a conversão de Saulo, falava sobre ele está perseguindo alguns do caminho para levá-los presos. Então, os cristãos, eles eram conhecidos como o caminho, né? Aqueles do caminho. E aí a pergunta que a gente faz iniciando esse assunto é, o caminho é uma seita judaica? E por falar em seita judaica, a gente vai ver algumas, né, seita ou partidos dos judeus. Então nós temos aí os saduceus. Não sei se está dando para você ler aí, né? Mas quem era cada um? Estavam ligados à vida no templo, em sua maioria, homens ricos, e não acreditavam na existência dos anjos. Eram maioria no Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal dos judeus para julgar segundo as questões religiosas. As características, mundanismo, eles não eram tão ascéticos, né, como os fariseus ou os essênios, secularismo e materialismo. Os fariseus conferiam igual valor às tradições dos anciãos, às escrituras sagradas. Então, aquilo que as pessoas escreviam como comentário da lei, para os fariseus, tinha o mesmo valor que a própria Torá, né, em muitos aspectos. Eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e, por isso, a maioria dos escribas pertencia a esse grupo. Os escribas eram aqueles que eram responsáveis por fazer as cópias dos textos sagrados, né? Quais são as características? Eram legalistas, né? Extremamente literais no cumprimento da lei, hipocrisia, né? Às vezes tinham uma aparência externa, mas na intimidade era outra coisa, e zelavam muito por uma reputação externa, por uma aparência. Os essênios, esse a gente não vê no Novo Testamento explicitamente, mas era um grupo também que existia nos tempos de Jesus, entendiam que a vida urbana e religiosa dos judeus da sua época era mundana, vivendo isolados, buscando uma espiritualidade elevada. Então eles habitavam no deserto, nas cavernas, né? Eles tinham essa vida separada. Ascetismo e misticismo. Ascetismo é aquela ideia de pureza religiosa, né? E misticismo, eles eram muito místicos, inclusive na interpretação das escrituras. Tinha os zelotes, né? Entre os discípulos tinha um chamado Simão Zelote, né? Acreditava que a submissão a Roma fosse traição a Deus,
eram o terror dos soldados romanos, já que suas incursões eram realizadas sob o manto da noite. Então eles eram os black blocs, né, da época do tempo de Jesus. Então, qual era a prática deles? Violência, revolta, rebelião. E tinham os herodianos. Os herodianos tinham características de agremiação partidária, apoiando a dinastia dos Herodes, que deviam seu poder às forças romanas de ocupação. Então, eles estavam mais nos interesses políticos. Então, entre os judeus, você tinha esses grupos: saduceus, fariseus, essênios, zelotes e herodianos. E alguns pensavam que talvez os cristãos agora seriam um outro partido. Então, entre todos esses, né, você teria agora os cristãos. E aí a pergunta volta: o caminho, né, uma seita judaica, a gente vai ver que na cabeça dos primeiros cristãos seria uma seita judaica. Os primeiros cristãos acreditavam que seriam um novo partido, seita de judeus. Por exemplo, Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Você lembra lá em Atos 10, quando Deus dá uma visão a Pedro sobre alimentos, né, animais impuros, que Deus estava dizendo para ele comer, e ele fala: não, Senhor, nunca comi nada de impuro, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Mas depois Deus também dá uma visão a Cornélio, manda ir na casa de Pedro, os servos vão na casa de Pedro, buscar Pedro para poder ir falar a Cornélio, e Pedro entra na casa de Cornélio, que era um centurião, né, um capitão do exército romano, e então Pedro vai lá, ouve, entende que Deus está trazendo salvação também para aquele que não era judeu, Cornélio e sua família, e então Pedro prega o evangelho e ele é batizado. E depois Pedro tem que se justificar perante a igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Antes disso, quando a perseguição se estabelece contra a igreja, os discípulos começam a fugir, sair pelo mundo, e Filipe sai pregando para todo mundo, inclusive prega para os samaritanos. E quando os apóstolos ficam sabendo que os samaritanos estão se convertendo, o que eles fazem? Eles mandam uma comissão lá para ver, se está em Atos 8:14. Se você tiver com a Bíblia aí, é bom você folhear. É um versículo apenas, eu vou ler desse texto. Atos 8:14. Eles vão lá para verificar que negócio é esse de samaritano estar se convertendo, porque na visão deles a fé cristã, ou seja, o que Cristo pregou, era para os judeus. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Mas não enviaram Pedro e João para ensinar, enviaram para ver o que estava acontecendo. Vai lá checar, vai lá ver o que está acontecendo e volta para a gente, traz um relatório. Outra questão que se apresentou à igreja, que tinha essa visão judaica, é a questão da circuncisão, que é um rito para os meninos judeus, e agora que o povo está se convertendo, né, já tinham admitido a possibilidade de gente não judeu se converter, mas o que eles têm que fazer agora? Eles vão ter que fazer a circuncisão. Eu vou ler apenas um trecho, Atos 15, a partir do versículo 1, diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Ou seja, para a pessoa chegar a Cristo, ela tinha que tornar-se um judeu. E como é que se torna um judeu? Passando pelo ritual da circuncisão. Então eles começaram a ter esse conflito, e essa questão é bem trabalhada aqui com grande discussão. Lá no versículo 6, fala assim: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Que questão? Precisa circuncidar? Alguém que se converteu a Cristo, não sendo judeu, tem que passar agora pela circuncisão? E o versículo 7 diz: havendo grande debate.
Ou seja, era uma questão, para eles não passava pela cabeça que alguém que não era judeu pudesse se converter a Cristo. Se convertia a Cristo, tinha que se tornar judeu, tinha que passar pela circuncisão. Porque na ideia de muitos, naquele contexto, a fé cristã era uma fé judaica, né? Então, nós teríamos aí, dentro desse contexto, os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes e os herodianos. Eles ainda não entendiam a universalidade da fé cristã. Para eles era um partido judaico ainda. E Deus usa a vida do apóstolo Paulo para quebrar isso, né? Ou é judeu ou é cristão. Na verdade, se alguém é judeu, se torna cristão, pode até ser um judeu no contexto étnico, né? Mas, de fato, para Deus, ele vai ser um cristão. Ele não vai ser visto de maneira mais privilegiada por ser um judeu. Ele vai precisar realmente reconhecer a graça de Deus em Cristo. Então, vamos dar uma olhada na tela aí, ou judeu ou cristão. Então, vamos ver o que tem de implicação entre essas coisas aí. A circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Então, se alguém acha que tem que se tornar judeu, seguir ritos judaicos, cumprir ritos judaicos para ser aceito por Cristo, é porque não entendeu ainda a obra de Cristo. Gálatas 5:2, Paulo diz: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Então, Cristo, depois que nós batistas temos a afirmação, né? Aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ou seja, Cristo é suficiente, ele é tudo que nós precisamos para a salvação. Se alguém precisa de algo mais, é porque Cristo não tem valor. O valor de Cristo está diminuído, reduzido na vida dessa pessoa. Ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, ou a salvação pela lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Então, a regra ou o entendimento sobre essa justificação pela lei, ela é no seguinte aspecto: se alguém peca num item da lei, descumpriu toda a lei. Então não existe salvação pela lei, não existe salvação pelas obras. Ninguém vai ser salvo porque conseguiu ser perfeito no contexto da lei. Então a única maneira de salvação é pela graça de Jesus Cristo. Então não adianta ser um judeu que vai ser um seguidor da lei de Moisés, achando que isso vai ser justificativo para a sua vida, porque a vida de Deus está disponível para nós através da graça em Cristo Jesus. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Olha aí, Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, assim, se a pessoa pode acessar a salvação por outro meio que não o sacrifício de Cristo na cruz, então, para que Jesus morreu? Então, essas questões, Paulo vai trabalhando com a igreja de Gálatas. Por quê? Porque foi uma igreja que foi seduzida a voltar ao judaísmo, né? Os hebreus estavam se introduzindo no contexto da igreja e trazendo a igreja de volta para os rudimentos da lei e, de certa maneira, transformando aqueles cristãos gentios em judeus convertidos. E então fica essa massa para nós aqui: ou é judeu ou é cristão. Né? A gente tem muita gente que está misturando as coisas no nosso tempo. Gálatas 4:21-31 e Apocalipse 21:2 vai trazer essa alegoria aí. É bom lembrar isto, porque vivemos tempos em que alguns desejam restaurar o judaísmo em nossa teologia. Símbolos judaicos, festas judaicas, a estrela de Davi, o kippá é aquele chapeuzinho que o judeu bota assim, bem aqui na cucuruco da cabeça, né? A arca, são trazidos para os nossos tempos. Não somos judeus, somos cristãos.
Não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário. Nada temos a ver com Agar, e sim com Sara, pois não somos filhos da Jerusalém geográfica, e sim da Jerusalém espiritual. Quero ler esse Gálatas 4, 21, porque ele é bem interessante sobre essa simbologia, esse uso alegórico que o apóstolo Paulo faz de Agar e Sara, né, como o filho Ismael, né, e o filho Isaac, que é o filho da promessa. Gálatas 4, versículo 21, diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças, ou seja, ele usa essa questão desse fato histórico, Agar e Sara, né? Então você lembra que Deus prometeu dar um filho a Abraão, Sara não acreditou nisso, passado o tempo, ofereceu a Abraão a escrava para que deitasse com ele e gerasse um filho, e aí um é o filho da carne, né, nessa alegoria que Paulo usa aqui, e o outro é o filho da promessa, o filho da fé. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, ou seja, a aliança que Deus faz com o povo pela lei. É correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Vou pular aqui para o versículo 28. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, essa interpretação alegórica interessante que Paulo faz de Agar e Sara, demonstrando que existem 2 alianças diferentes e que não coexistem, né? Você tem que abrir mão de uma para assumir a aliança com Cristo. Agora, se quiser, não, vou assumir Cristo e vou assumir a aliança, você está anulando uma. Você está anulando necessariamente a aliança com Cristo, porque ele deixa de ser suficiente. Tá ok, irmãos? Tá dando para acompanhar? Legal? Bota no comentário aí. Tem alguma pergunta até aqui? Alguma questão que você queira colocar? O evangelho é para todos. Gálatas 2, do 6 ao 9. Desculpe, vamos ler esse texto? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que haviam sido confiado o evangelho da incircuncisão, deixa eu voltar aqui rapidinho. Paulo está dizendo aí sobre os apóstolos anteriores a ele, né? Sobre aqueles que o precederam. Aí ele fala assim, olha, esses que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, se andaram com Jesus, se passaram os tempos da vida deles, os 3 anos do ministério de Jesus, isso não me interessa. Eles pareciam ser uma influência, mas nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho para aqueles que não eram judeus, que não eram circuncidados, que não passavam por esse ritual. Assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, então nesse texto Paulo está dizendo assim, olha, Pedro foi chamado para pregar o evangelho para os judeus, e eu fui chamado para pregar o evangelho para os gentios. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios.
E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados ou considerados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então Paulo não tinha um ministério independente, né? Ele não foi agora assim pregando o evangelho. Não, por um tempo isso era estranho. Mas depois Tiago, né, Pedro e João entenderam o que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. E consideraram o trabalho dele um trabalho verdadeiro, genuíno, algo de Deus. Então, o que Paulo estava fazendo não estava desconectado do que eles estavam fazendo junto aos judeus. Então, tem esses dois pilares aí, né? Mas isso diz respeito à pregação, ao alcance evangelístico. Não que existe um ministério de circuncisão. O início de um ministério intencional gentios. Como é que começou esse ministério de Paulo para com aqueles que não eram judeus? Isso está lá em Atos 18, versículo 5 e versículo 7. Esse momento mais dramático aí. Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, né, ali na região da Grécia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Testemunhando a quem, irmãos? Aos judeus. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Então, naquele contexto ali da Macedônia, Paulo começa a pregar exclusivamente para os gentios. E é nesse tempo que ele começa a plantação da igreja de Corinto, né, que é uma igreja de gregos, de gente que não tinha relação com a religião judaica. Tá? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Então, Paulo teve sucesso. Crispo é um que se converte, o chefe da sinagoga. Mas, a partir dali, é uma coisa assim como o ministério de pregação aos gentios, ao não-judeu, se tornou mais efetivo, mais intencional. E aí fica muito clara a visão de que Deus não está fazendo acepção de pessoas. Ele não está interessado em salvar apenas judeus. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é para todo mundo, não é para um grupo de pessoas. Por isso a gente não faz escolha para quem vai pregar. Deve pregar para todas as pessoas. Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gentios, debaixo do pecado. Então não tem ninguém fora. O judeu é descendência de Abraão, está debaixo do pecado, precisa da salvação em Jesus Cristo. Vamos ler os textos? Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Outro texto, Romanos 2,12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados sob a lei. Veja como é que o Romanos 12 coloca todo mundo na mesma condição. Quem pecou sem lei, porque fica assim, mas uma pessoa que não ouviu aquele... Quem pecou sem lei, e todos pecaram, vão perecer sem lei. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Então, Romanos 2,12, ele vai colocar todos os seres humanos nessa condição, debaixo da condição de pecado e precisando de um Salvador. Gálatas 3,22 fala: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, ou seja, debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida a quem? Aos que creem. Então a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que pela fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Então não existe, a gente vai falar daqui a pouco sobre universalismo, né, universalidade. A gente está falando sobre a universalidade da salvação. Ou seja, Deus não está interessado em salvar um povo, Deus está interessado em salvar a humanidade como um todo, na sua diversidade. Todos precisam
de um Salvador. Como a gente canta aquela música, né? Cristo, todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Então vamos ver Romanos 3, do 23 ao 25, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Vou repetir. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto a gente costuma citar ele com frequência. Romanos 3, 23. Aí ele vai falar, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é na lei, é em Cristo. É no Senhor, não é na aliança que Deus fez com Moisés, é em Cristo. É a nova aliança feita no sangue de Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Então tem o ato de Deus de entregar o seu filho até a morte, morte de cruz, mas também existe uma necessidade de crer, de depositar a fé nele. Vamos seguir. Deus é salvador de todos os homens. Então não há quem não esteja debaixo dessa salvação. 1 Timóteo 4,10 diz, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, trabalhamos e nos esforçamos e temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos. Ou seja, Deus pode, Ele quer salvar todos, né? Mas Ele salva efetivamente ou especialmente aqueles que creem. 1 Timóteo 2, 3 e 4, que é um texto anterior, né, ao que nós lemos primeiro, ele vai falar, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é que Deus quer que seja salvo, irmãos? Todas as pessoas. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não é alguns, não são os judeus, não são alguns poucos escolhidos. Todos, esse é o desejo de Deus. Tito 2,11 fala também, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ou a todos os homens. Então, o plano redentor de Deus, o plano de salvação do Senhor, é um plano universal. Não é um plano restrito, não é um plano que está condicionado a uma pessoa ou a algumas pessoas, mas a todas. Só que há necessidade de fé, né, de depositar nele a fé, como a gente viu no slide anterior, vou até voltar nele, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Você vai encontrar em Romanos esse tipo de afirmação, em Efésios, em Gálatas. A fé em Cristo, no sacrifício de Jesus, ela é a condição de Deus para que nós venhamos a alcançar aquilo que ele já realizou e que é universal para todas as pessoas. Universalidade versus universalismo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa expressão de universalismo. O universalismo é uma doutrina que acredita que Cristo já salvou todo mundo. Então não existe perdido. Todas as pessoas são salvas. Geralmente, os adeptos desse tipo de visão teológica, que carece de muita fundamentação bíblica, vão entender que, independente da religião das pessoas, ele vai ser salvo. Quando você vê alguém falando, sendo um cristão, protestante ou não, falando que um ateu, que não crê em Deus, ele passou a vida negando a existência de Deus, que morreu, mas porque foi alguém que
desenvolveu, tinha boas características, né? Tinha bom caráter, era alguém altruísta, tudo, que essa pessoa vai ser salva, geralmente ele é um universalista. É que ele vai acreditar o seguinte: olha, ele não sabia, mas Deus já tinha salvado ele. Ele não sabia, mas o Espírito Santo já trabalhava na vida dele, por isso que ele era uma pessoa boa. Entendeu? Então, essa ideia de universalismo, ela vai estar presente em muitos lugares. Algumas pessoas acenaram aqui, não deu para falar na hora, né? Mas Maurício, Janley, Vivian, né? Alexandre Graciano, Leninha, Luiz Adolfo, Júlio César, né? O do Interland, Carla, Miller, né? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe todos vocês. Fora os membros que já estavam já há mais tempo aí, Maurício, Viviane, Alfredo, né? Bom tê-los aqui, sabe que eu não estou sozinho, né? Fazendo esse estudo aqui. Então, o universalismo, ele acredita que o sacrifício de Jesus na cruz já foi suficiente, já está todo mundo salvo. Resta fundamentação bíblica e também até uma lógica, porque se Cristo já salvou todo mundo, então para que pregar o evangelho? Né? Então, a pregação, Deus resolveu salvar as pessoas pela pregação do evangelho. Então, se as pessoas já estão salvas, eu não preciso pregar. Então, essas duas doutrinas aí, universalidade e universalismo, elas não são a mesma coisa. A universalidade é o alcance, o interesse de Deus, o alcance da pregação do evangelho. O universalismo é uma doutrina que acredita que já alcançou todo mundo, já estão todos salvos. Dizemos Salvador possível para todos os homens, para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isso não significa que todos os homens serão salvos. Então, a possibilidade de Cristo de salvar toda e qualquer pessoa, ela é perfeita. Agora, quem é que vai ser salvo? Aquele que crê. Então, por isso que às vezes essa distinção entre uma coisa e outra, porque Jesus é o Salvador de todos os homens, mas de qual todos os homens? Do que crê. Então, por isso, às vezes, a distinção Salvador possível, ou seja, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor não está limitado para salvar aquele que deseja salvação. Eu quero encontrar Jesus, eu quero ser salvo por ele. Né? O Senhor não está limitado para salvar essa pessoa. Não, você não é judeu, não posso te salvar. Não, você não faz parte dos eleitos, não posso te salvar. Essa não é uma limitação de Deus. Agora, ele fez um sacrifício que é potente para salvar todas as pessoas. Só que nem todos que são alvos desse amor e dessa graça vão encontrar ou vão chegar à salvação do Senhor. Entenderam aí? Vamos seguir? Não há salvação compulsória. O que é compulsório? Compulsório é aquilo que é outorgado a você. Né? Você não tem o direito de escolha. Né? É determinado sobre a sua vida. É como uma condução coercitiva. Né? A gente viu isso muito na época da Lava Jato. Alguém ser levado sem ter o direito de decidir se quer ir ou não fazer um depoimento. Então, seria a salvação compulsória, seria isso. Deus está salvando todo mundo independente da vontade dele. Eu sou ateu, não quero. Não, você vai ser salvo assim mesmo. Mas eu não creio em Jesus Cristo, eu creio nos outros espíritos aí. Não, mas você vai ser salvo assim mesmo. Isso seria uma salvação compulsória. Só que essa salvação compulsória não está na palavra de Deus. Não está revelada nas Escrituras. Talvez seja um desejo bom no coração de pessoas que gostariam que fosse assim. Mas ela não é verdadeira e, não sendo verdadeira, ela é muito perigosa para muitas pessoas. Os homens a devem querer, devem aceitá-la. O quê? A salvação. Em 2 Coríntios 5:20, após dizer que Deus nos reconciliou consigo em Cristo, né, 2 Coríntios 18, né, fala isso, Deus nos reconciliou. Deixa eu ler o texto para ficar bem
dito, né? Dito exatamente como a palavra de Deus vai dizer. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a divisa dos embaixadores do rei, 5:20, aí no 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus fez isso. Aí, lá no versículo 20, ele vai dizer, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Se o Miller estiver por aí ainda, aí, Miller, né? Somos de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É outra tradução, essa que está na cabeça, né? Então Deus, Paulo está fazendo como um rogo, como um apelo, se reconciliem com Deus. Né? É um rogamo-vos, né? É um rogo, é um pedido. Se reconciliem com Deus. Não há salvação fora disso. Ele pede que os homens aceitem a reconciliação. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Romanos 10:13 fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não há salvação compulsória. Não há salvação independente da crença. Há uma necessidade de se render a Jesus, de se dobrar diante de reconhecer que Ele é Senhor, de que só Ele é Salvador, de que não há salvação fora do nome de Jesus. É isso aí, Miriam. Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Últimas palavras, irmãos. O Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre os judeus e gentios foi derrubada. É interessante ler Efésios 2:14, que fala de um rebanho e um pastor. Tem gente que defende que existe uma igreja judaica e uma igreja... Essa divisão, lá que a gente vê lá no Atos dos Apóstolos, era uma divisão missiológica. Mas do ponto de vista da redenção, da salvação, da eclesiologia, da eclésia de Cristo, né, o corpo, a igreja de Jesus, essa diferença não existe, essa divisão não existe. Efésios 2:14 vai dizer, porque Ele é a nossa paz de dois povos, quem? Judeus e não judeus. Né? Existe uma diversidade de povos enorme no mundo. Mas quando fala dois povos, ele está falando aqui. O judeu, que se sentia, a gente viu lá no começo, como aqueles receptáculos dessa nova mensagem através de Jesus Cristo, né? E os não judeus, que aí é todas as etnias. E aí vai dizer, porque Ele é a nossa paz de dois povos, Ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, aqui não há mais judeu e não judeu. Há igreja. Existe os judeus messiânicos. São cristãos, judeus de nascimento, né, descendentes de Abraão, que se converteram, reconheceram que Jesus é o Messias e fundaram as suas sinagogas cristãs. Eles continuam judeus. Né? Há uma controvérsia em alguns pontos das defesas deles, mas do ponto de vista espiritual, não há judeu, não há cristão, há o corpo de Cristo. Jesus transformou toda essa... Não importa se você é chinês, se você é japonês, se você é coreano, se você é africano, se você é europeu, se você é sul-americano, latino-americano, estadunidense, isso não importa. Deus tem um povo entre toda essa nação. Então, não há mais os judeus e os gentios, os judeus e os não-judeus.
O que existe é a igreja. Deus vê a igreja. E Deus está interessado na redenção de todas as pessoas. E à medida que as pessoas vão se convertendo a Cristo, elas se transformam em igreja, independente da sua ascendência religiosa ou da sua etnia. Não há mérito e ninguém é melhor que ninguém. A salvação é obra da graça. Então, essa fica para a gente uma lição importante aqui. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem das obras, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, isso é um presente de Deus para qualquer pessoa, independente, a gente acaba se repetindo, né? Independente da sua ascendência religiosa ou etnia. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Então, Deus não tem uma preferência com os judeus. Às vezes a gente ainda escuta alguém falar assim, mas o povo judeu é o povo escolhido de Deus. Irmãos, essa escolha, ela tinha um propósito e ela foi até Jesus Cristo. Quem é o povo de Deus? Não é o judeu, é a igreja. A igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom. Ninguém é salvo por ser judeu. Ninguém é salvo por não ser judeu, por ser pobre, por ser rico. Mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da igreja, nas minhas e nas suas mãos. Então, essa é a mensagem que é a mensagem que traz salvação. E por último, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Paulo, esse texto de Coríntios, ele fala assim, a determinação dele, eu não quis saber de nada. Paulo, aos Coríntios, ele está num contexto onde a filosofia grega ela era algo apreciado, importante. Paulo conhecia muita coisa da filosofia da sua época, né, dos filósofos anteriores a ele. Mas ele diz assim, olha, entre vocês eu não quis saber de outra coisa a não ser de Cristo crucificado. Então Paulo não se ocupava em termos de pregação a partir da filosofia, dessas coisas. Ele só se preocupava em que as pessoas pudessem conhecer Cristo e reconhecer que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para trazer a salvação. E aí, esse texto não é meu, né, do pastor Exaltino, de saudosa memória, ele vai dizer, há muita pregação sociológica de conceitos humanos e igrejas mais preocupadas com sua filosofia eclesiástica e em fidelizar clientes do que anunciar que só Jesus salva. Então, existe hoje o coach, né? Coach evangélico, né? Essas pessoas que vão trabalhar a melhor performance humana das pessoas. Mas a igreja, ela tem uma mensagem que só a igreja pode transmitir, que é a mensagem da salvação em Cristo através da cruz. E às vezes a gente fica se ocupando em tratar de outras coisas, como se fôssemos uma organização sociológica, uma mera organização humana. Podemos até fazer outras coisas para melhorar a condição das pessoas, mas nunca substituir a mensagem do Evangelho. Precisamos evangelizar, pregar mensagens evangelísticas, realizar séries de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. Nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Amém? Concluindo essa mensagem, né, essa aula, quero deixar o slide da próxima aula, não as obras, e sim a graça, mas eu me volto aqui para vocês que estão acompanhando essa aula, para alguma interação a mais entre nós aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum assunto que você acha importante a gente conversar sobre ele agora? Né? O que podemos dizer aí?
Ficou bom aí para todo mundo? Jorginho, obrigado aí pelo elogio, né? Faltou nada não, Maurício? Eu quero só finalizar pedindo desculpa por esse contratempo. Irmãos, a gente vai dominando tecnologia. Os nossos recursos ainda são, assim, muito deficitários, né? Mas a gente está melhorando, né? Eu não usei o óculos aqui, porque senão a gente ia ficar com muita luz. Tá vendo lá, aquela redondinha lá no frente, lá? É um recurso que a Vanessa comprou nas outras semanas. Tem algumas coisas para serem entregues pelos correios, né, para a gente melhorar aqui. A gente precisa botar mais memória nesse computador para evitar esses travamentos, tá bom? Mas eu louvo a Deus pela perseverança de vocês que participaram dessa aula com a gente aqui. E vamos, então, encerrar a nossa aula para a próxima semana, 10h47, passei aí 17 minutos, né? Minha previsão é sempre 1h30 aí, a gente começar às 9h, terminar por volta de 10h30 da manhã. Mas se nós estivéssemos no templo, lá na sede da igreja, nós ainda estaríamos reunidos, né? Nessa próxima semana a qualidade dessa imagem deve melhorar. Eu estava tentando usar o celular como uma webcam, então por isso o problema que a gente teve no começo, né, de não conseguir usar bem, mas acho que na semana que vem eu espero que todos os nossos problemas se findem, né, para a gente conseguir começar na hora. De noite eu já estou esquematizando com o Matheus e a gente consegue fazer uma melhor apresentação. Então, à noite, o nosso culto, 19 horas. Vou deixar todas as comunicações para fazer à noite. Essa semana, a gente já assinou uma outra ferramenta de comunicação, né, de sala virtual, e a gente deve ter muitas novidades essa semana, e ao longo da semana, vários encontros, várias reuniões de oração, né, de bate-papo, enfim, a gente vai crescer muito. E um pouquinho do travamento, porque eu precisei usar esse programinha aqui para poder expor a tela de vocês, para não ficar só falando. E aí, pelo menos, você tem o que olhar, né, você tem como acompanhar. Tá bom? Obrigado aí, Maurício, Alfredo, Jorginho, Ângela. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus, né? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa aula e pensemos aí, a mensagem do Evangelho, ela é universal. A salvação, ela é potencialmente universal. Ela pode alcançar todas as pessoas, mas ela tem uma necessidade, tem a demanda da pregação e da fé daquele que ouve. Então só há salvação mediante a pregação e a resposta em fé daquele que ouve a pregação. Então vamos aí, antes de orar, né, a Glória colocou aí o pedido pelo Moisés, e eu quero dar a oportunidade para que todos possam aí apresentar os seus motivos de oração, né? Colocar aí diante do Senhor. Se você tem um motivo de oração, coloque aí na tela, no comentário, que eu vou ler esses pedidos de oração para a gente orar. Então, encerrando, mas também intercedendo pela vida dessas pessoas. A Glória já pediu aqui pelo Moisés, né? Eu já vi, Glória. Pedi pelo Moisés. Mais alguém tem algum motivo de oração aí? Sei que não falta motivo de oração nesse tempo que a gente está vivendo, né? Mas se você tem, coloca aí. Sueli. Vocês conhecem alguém que foi afetado aí pelo Covid-19, da vizinhança de vocês, da relação pessoal de vocês? Vamos orar pelo pastor Tiago.
presidente da Associação Batista Meritiense, né? Ele foi afetado pelo Covid-19, pelo pastor Sócrates também, que continua internado, né? E em uma situação muito delicada. Então vamos orar pela vida do pastor Sócrates. Então, Sueli, Nelly. Tá, então vamos orar aqui. Moisés, pastor Tiago, pastor Sócrates, Sueli, Nelly, a vizinha da Sônia. Qual é o nome da vizinha, Sônia? A Sônia também, né? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nesse momento, porque, ó Deus, reconhecemos a necessidade que temos, ó Deus, de estar diante do Senhor. Não há outro além de Ti, não há outro que possa, ó Deus, nos conceder tão grande salvação. Por isso, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor agora para clamar, para sermos gratos. E, ó Deus, queremos Te dizer muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado porque a Tua salvação, Senhor, não ficou restrita a um povo, não ficou restrita, Deus, a um tipo de pessoa, mas ela alcançou a todos nós de um modo especial e gracioso. E, ó Deus, nesse momento também queremos colocar diante do Senhor a vida de pessoas que conhecemos, ó Deus, e que precisam, ó Deus querido, do Teu favor, precisam, ó Deus, de uma ação poderosa Tua, Senhor. Por isso queremos colocar diante do Senhor a vida do Moisés, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa, ó Deus, tratar com ele em todas as suas necessidades, Senhor. Também queremos colocar diante do Senhor a vida das pessoas que foram mencionadas aqui, outras, ó Deus, a Sueli, Senhor, a Nelly, ó Deus, a Sônia. Deus amado, essas pessoas que precisam do Senhor nas suas vidas, ó Deus, justamente por causa das suas condições físicas, de saúde. Ó Deus, abençoa a vida do pastor Tiago, Senhor amado, que está já se recuperando, já nos momentos finais dessa enfermidade causada pelo Covid-19, Senhor. Mas também queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Sócrates, Pai. Senhor amado, o Senhor conhece o Teu servo, ele tem Te servido já ao longo de toda a sua vida, Senhor. E nós queremos Te pedir que a sua vida, Senhor, seja poupada nesse tempo. Senhor amado, ele está ali naquele leito de hospital, naquela UTI, sedado, ó Deus, com uma infecção, ó Deus querido, sendo combatida continuamente, Senhor amado. Mas nós sabemos que, apesar de todo cuidado médico, de todo recurso, ó Deus, é a mão do Senhor quem opera, ó Deus querido, eficazmente. E por isso te pedimos, ó Deus, que sobre a vida do pastor Sócrates esteja a mão do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre a sua família. E, ó Deus amado, queremos colocar diante de Ti todas as pessoas que estão agora acompanhando essa live, Senhor amado. Obrigado por cada vida que, ó Deus, acompanhou e aprendeu um pouco mais, ó Deus, sobre os Teus propósitos, os Teus planos.
E, ó Deus, e porventura, se algum motivo deixou de ser apresentado ao Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus. Nada queremos reter, mas queremos tudo deixar no Teu altar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. A gente está caminhando para o nosso final. Que Deus a todos abençoe e até à noite, às 18 horas, quando nós estaremos novamente reunidos para glorificar a Deus e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Feliz Páscoa para todos, né? Tenha um dia abençoado com a sua família e que você possa celebrar Jesus, a nossa Páscoa. Amém? Então vamos encerrar, né? A próxima aula está aí para vocês, né? Vamos